De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar da sua saúde, este é o plano. Conosco também a companhia sempre agradável da Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Conosco também a Zelar Distribuidora de Águas e a Proeste Nissan. Na Nissan dá negócio. Programa Conexão de hoje, batendo um papo aqui com o doutor Ednir, eu falei se é Visioli mesmo, né, doutor? Perfeito. Visioli, que é médico, cirurgião bariátrico e médico da GastroSaúde, está aqui com a gente falando um pouco sobre obesidade, e qualquer semelhança é mera coincidência, mas a gente está aqui e eu estou querendo saber um pouco mais dessa cirurgia. A gente foi para o intervalo, doutor, o senhor mencionava ainda a questão dos cuidados, né, principalmente da atenção acho que até da assimilação, né, do paciente, em saber que pós ele vai ter alguns cuidados. O senhor mencionava exatamente isso. Claro. Não só ele, quanto a família também, que é muito importante nesse processo todo. Sim, sim. É bem verdade que nas fases iniciais o líquido desce de uma maneira como se ele não tivesse operado. E eu tenho que lembrar que alguns líquidos, eles são extremamente calóricos. Não preciso dizer aqui que o refrigerante, de uma maneira geral, a quantidade de açúcar que se tem é impossível se você fosse solubilizar em casa. É muito açúcar. E um problema grave que deve ser detectado antes da cirurgia, se não é trágico, é a questão do paladar para as bebidas. Primeiro que o álcool só perde para a gordura pura, quando eu falo de caloria grama. Né? A gordura eu tenho aí 9 mais ou menos quilocalorias grama, o álcool tem 7. É um dos alimentos mais calóricos. E a gente se deixa levar, fica mais permissivo, ou mais frágil, talvez depois da cirurgia, por conta dessas mudanças bruscas. Por isso que existem às vezes alguns outros métodos iniciais. Esse paciente que vai ser submetido a um tratamento cirúrgico, onde conversou com uma série de profissionais, uma série de especialistas médicos, até chegar ao consultório do cirurgião de obesidade, para que após a cirurgia o mundo dele não caia e ele se sinta na tentação de utilizar outras substâncias, né, o chocolate, o leite condensado ou mesmo o álcool, como uma recompensa pela agressão que ele mesmo se proporcionou sem entender o que significa a cirurgia bariátrica. E aí são os primeiros meses mais drásticos, onde ele está perdendo o que seria mais importante para ele, né, que ele perde tecido muscular, ele está desidratando e está intoxicando ainda mais esse fígado com substâncias indesejadas. Então esse período ele tem que prestar muita atenção e os familiares corrigir um pouco esse comportamento. Existem algumas estratégias que vêm até mesmo para facilitar o paciente obeso a entender como se alimentar de uma maneira mais adequada, como por exemplo o balão gástrico. É uma técnica endoscópica onde é introduzido um recipiente dentro do estômago que tem um papel restritivo importante. Esse paciente ele vai se alimentar, ele não vai conseguir da mesma forma ou não vai ter o mesmo prazer que ele tinha antes do balão, o que vai forçá-lo a comer mais vezes, que é a recomendação do nutricionista, do nutrólogo, enfim, do corpo de saúde, né? Porque existe algo ali impeditivo para que ele coma com a mesma voracidade que ele tinha antes. Isso é um outro feito importante, que alguns centros de obesidade têm trabalhado junto com fonoaudiólogos também, por conta da ansiedade, da compulsão alimentar que o obeso tem. O obeso às vezes nem mastiga o alimento, né? Existe um tempo de entendimento cerebral, geralmente 20 minutos, para que o cérebro entenda que você está cheio. Se nesse momento você continua ingerindo com uma velocidade, com uma avidez, né, sôfrego ali pelo alimento... A hora que a informação chegar lá, com certeza você vai estar empanzinado, giboiando, né, sonolento ali, né, que vai comprometer também a atividade diária. Realmente são algumas coisas que a gente precisa estar muito atento, né? E principalmente quem vai passar por uma cirurgia, né, bariátrica. Doutor, bom, então você falou de 2 tipos, existe algum outro?
Sim, hoje em dia a gente também tem técnicas endoscópicas. É claro que são limitadas, né? Eu não consigo fazer um desvio intestinal por endoscopia, mas aquela gastrectomia em manga, o sleeve, né? Eu consigo fazer hoje por endoscopia. Então, vem sendo cada vez mais falado do sleeve endoscópico. Claro que as indicações são muito semelhantes para o sleeve cirúrgico. Então, não são todos os pacientes que se beneficiam dessa técnica, mas é uma técnica nova que vem mostrando excelentes resultados e que ao menos mesmo invasiva, tempo, né? ao mesmo tempo é bem menos invasiva do que as técnicas tradicionais. Doutor, e aí algumas outras situações, como por exemplo, eu mencionei aqui o tal do balão gástrico e tal. Isso também, isso não é cirurgia, é considerado cirurgia? Não é considerado cirurgia, é uma técnica endoscópica que tem um papel restritivo e tem basicamente duas indicações. Aquele paciente que não é candidato à cirurgia bariátrica propriamente dita, então estou falando um obeso grau 1. Obeso grau 1. Ou aquele paciente que é candidato à cirurgia bariátrica, mas não consegue perder um mínimo de peso para que a gente tenha segurança de fazer a cirurgia e que ele tenha, claro, uma boa evolução. Muitas vezes isso já aconteceu comigo, experiência pessoal, de entrar para fazer a cirurgia, e eu falo isso para todos os meus pacientes, o fígado está enorme, que é aquela famosa despedida do final de semana, vou operar na segunda-feira. Já compra carne, pizza, tudo que tem vontade, porque sabe que vai ficar 15 dias sofrendo. Deve ser muito louco mesmo isso, né? E aí, mais todas as recomendações possíveis e imagináveis, visita de psicólogo, psiquiatra, e aí o fígado está enorme, a gente não consegue nem acessar ali, trabalhar confortavelmente, né? Está inchado por conta dessa libação alimentar, e a gente é obrigado, para evitar um dano, né, desnecessário para o paciente, interromper a cirurgia. Veja bem, esse paciente foi anestesiado, é uma anestesia geral, né, para se fazer a cirurgia bariátrica, foi introduzido ar dentro da cavidade, foi feito todo um preparo, foi feito um corte, né, para a incisão e a colocação de um portal para a cirurgia videolaparoscópica, que não é porque a cirurgia vídeo que é isenta de cortes, são pequenos cortes, e aí a gente se depara com um fígado doente, né, extremamente esteatótico, que a gente fala gorduroso, friável, facilmente, qualquer movimento ali a gente pode sangrar e gerar um dano maior para o paciente, e é um sangramento difícil de controlar na videolaparoscopia, esses pacientes que têm esse fígado gorduroso, então a gente tem que interromper tudo. E aí começa tudo de novo o preparo. Caramba. Imagina a frustração para o paciente, para os familiares, a própria frustração da equipe médica, né? Porque é claro que o erro é sempre compartilhado, né? Por isso que mais importante que a cirurgia, que é uma simples técnica, hoje a gente tem uma série de profissionais muito bem habilitados à realização da cirurgia, é o acompanhamento pré-multidisciplinar e pós-operatório. E quem faz o pós-operatório direito, hoje a gente consegue até tirar as vitaminas, desmistificar aquela situação onde a gente tira alguns medicamentos, né, no caso os medicamentos para hipertensão, para diabetes, e introduz vitaminas. E ele tem que todo dia lembrar, eu tenho que tomar alguma coisa. Não, esses pacientes eles começam a comer dentro da recomendação, do que eles já foram aprendendo, eles deixam até mesmo de tomar esses suplementos. Ô doutor, é interessante porque você traz aí um detalhe muito interessante mesmo com relação a esse momento, né, que é frustrante, conforme o senhor falou. Você vai lá, abre o indivíduo, né, mesmo que seja por vídeo, né, mas quer dizer, você se depara com uma situação que vai contra o procedimento e tal, e aí ele tem que voltar praticamente do zero, né? Mas está aí essa questão mesmo da conscientização do processo, né? Mas mesmo assim é até importante a gente falar isso para entender a gravidade da obesidade, né, doutor? Claro, quer dizer, claro. Por que o indivíduo está dessa forma? Não é simplesmente porque ele quer, já há toda uma não sei se eu posso usar esse termo, descompensação, enfim, não sei, hormonal, mas há algo assim que interfere diretamente. Ele sabe que não é para fazer aquilo, mas imaginar as 15 dias sem comer ou comendo muito pouco, né, para aquela cabeça que pensa em comida.
Vale sempre lembrar que nós estamos numa epidemia. Lembrando ainda mais que dentro dessas preocupações da OMS, colocar uma série de fatores comportamentais, a obesidade, porque realmente ela abala a parte comportamental, o aspecto biopsicossocial desse indivíduo, e ele é marginalizado, ele se autopune, ele se autoculpa. Todos os textos, todos os vídeos que vocês escutaram até agora vão falar do excesso de calorias. Nós estamos falando do excesso de calorias aqui, mas ele é só o fator inicial. Eu nem estou contando genética e outros fatores que vão se misturar, porque hoje 30% são obesos, né? Em algum momento todo mundo vai ter o gene da obesidade. É a questão que depois da doença instalada, muito provavelmente, se esse paciente não se conscientizar e não perder o medo de pelo menos conversar com profissionais que trabalham na área de obesidade para saber se ele tem ou não indicação de fazer a cirurgia e virar o jogo, ele vai continuar nesse ciclo vicioso, né? Então esse é o problema, porque mesmo depois, nas fases iniciais que são difíceis, tem a família, tem os amigos, que ainda parece que não acredita nessa pessoa. É verdade. Lamentavelmente é isso mesmo. Então, por isso, a gente tentou trazer um pouco aqui esse assunto hoje no programa Conexão. Claro que a gente vai falar mais em outras oportunidades. Quero agradecer muito, doutor Ednir, pela presença aqui. Foi uma honra te receber aqui, doutor. Espaço sempre aberto aí para a gente bater um papo. Muito obrigado, eu que agradeço. Uma alegria. Doutor Ednir Visioli, médico, cirurgião bariátrico, nosso entrevistado de hoje aqui no programa Conexão. O Conexão que fica por aqui, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também conosco a Zelar, distribuidora de águas, e a Proeste Nissan, na Tiradentes 1268. Aliás, a gente fecha aí com um recado da Nissan para você, a Proeste Nissan, que é a patrocinadora do nosso Conexão. Até a próxima! You get to hear me now. E para você que achou que aqui na Proeste Nissan de Marília só tem carro zero, tá muito enganado. Temos um pátio repleto de carros seminovos, com procedência, garantia de concessionária e mais. Nós valorizamos o seu usado como parte do pagamento. Olha que coisa incrível! Vem para Proeste porque aqui dá negócio. Know you get stronger when you get older. Just don't show your shoulders when you get older. But things aren't easy, so just believe me now. Pessoal, olha só esse Toyota Etios 2018 automático, baixíssima quilometragem. Financiamos 100%, garantia de 1 ano aqui pela concessionária. Vem para Proeste Nissan porque aqui dá negócio, eu garanto. You get to hear me now. You get to hear me now. You get to hear me now. Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar. Valorize-se.